assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disseram-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? E sentiram um grande temor, e disseram uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja o nome do Senhor. Que nós vemos, irmãos, irmãs, amigos do Evangelho, você que se encontra na sua casa, uma palavra fiel, uma palavra verdadeira, na qual Jesus ali estava em uma missão, em uma trajetória, na qual a Bíblia diz que aquele dia, sendo já tarde, passemos para outro margem. Ali Jesus dá a ordem. E nessa tarde eu quero te dizer, através desta palavra, que Jesus, Ele está dando a ordem para que nós possamos passar para outra margem. Que margem é essa? É outra trajetória, é buscar Ele de maneira mais correta, na qual nós possamos se achegar para Ele, porque a Bíblia diz que temos que chegar para Ele e Ele chegar para nós. Muitas das vezes nós estamos em uma margem na qual não está tendo mais fruto, não está tendo mais dedicação na obra, não está saindo da maneira correta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui nós vemos Jesus dando a ordem para que pudesse passar para outra margem. Louvado seja o nome do Senhor. Um texto bastante conhecido, um texto bastante ministrado. Louvado seja o nome do Senhor, ao meu e ao teu coração. Mas nós vemos aqui Jesus dando a ordem que tem que passar. E muitas das vezes o homem e a mulher não entendem. Muitas das vezes ele está em um lugar ou vivendo uma maneira que acha que aquilo ali é o certo, acha que aquilo ali é o normal, acha que aquilo ali está bom. Mas Jesus, Ele quer mais de mim e mais de você. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a pessoa se encontra no estado em achar que não pode, achar que não consegue. Mas sabemos que em Jesus nós conseguimos, em Jesus nós alcançamos, em Jesus nós podemos realizar, porque Ele é quem vai adiante de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro ponto é que nós temos que passar, temos que sair da zona de conforto. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui nós vemos Jesus dando a ordem: passemos para outra margem. Louvado seja o nome do Senhor. Se essa margem que você está vivendo na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, você está se sentindo que não está dando fruto, não está conseguindo alcançar aquilo que o seu coração almeja, aquilo que a sua fé necessita. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te digo nessa tarde, é hora de passar para outra margem, é hora de se dedicar e buscar Jesus enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor. É hora de você renunciar aquilo que está impedindo de você passar para outra margem. Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai dizer no verso 36: e eles, deixando a multidão, louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendo que muitas das vezes a multidão atrapalha de nós se achegar a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado, no Salmo 1, não é mais oculto aos seus ouvidos nem aos seus olhos, porque todos nós temos uma Bíblia, todos nós, graças a Deus, temos o privilégio de possuir a palavra de Deus, porque até agora nós não somos perseguidos. Louvado seja o nome do Senhor. O
Salmo 1, ele revela para nós que bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse será como uma árvore plantada junto de ribeiro de água, e no seu tempo certo dá o seu fruto, na estação certa, e a sua folha não cai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que saber que a palavra de Deus fala que somos bem-aventurados aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios. Muitas das vezes é necessário que eu e você possam sair do meio desta multidão que você está vendo que não está dando, a semente não é boa, a semente não está edificando a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus dá ordem, louvado seja o nome do Senhor para passar para outra margem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Desde então nós vemos, irmãos e irmãs, ouvintes do programa Cristo é a Solução, aqueles discípulos, aquele povo que estava ali, eles começaram a renunciar o quê? Renunciar a multidão. Eles estavam vendo que se eles fossem ficar ali, eles poderiam ser levados por outros tipos de confronto, outro tipo de ações. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer essa tarde, muitas das vezes nós temos que entender que é muito melhor nós ser confrontados tendo Jesus conosco. Muitas das vezes é melhor nós estar sendo açoitado. Louvado seja o nome de Jesus, com Jesus no barco. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que se levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, deixa eu te dizer, eu não sei qual é a tempestade que está ocasionando o medo no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o vendaval que tem impedido de tu atravessar para outra margem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a onda que tem impedido de você alcançar aquilo que o teu coração almeja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, ele é a solução do teu problema. Jesus, ele é aquele que traz e realiza aquilo que você almeja no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que quando se levantou-se aquele grande temporal, Jesus estava na polpa do barco dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles discípulos, eles sabiam quem era que tinha a resposta para ele. Ele sabia que era que tinha louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que era que tinha algo para entregar para eles. Quem tinha, quem resolvia. Louvado seja o nome do Senhor. O discípulo estava ali e eles conheciam muito bem Jesus. Eles sabiam que ele era quem realizava, ele era quem tinha a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando aqueles homens, eles começaram a ter medo, eles começaram a se angustiar, eles começaram a ver o vendaval, e eles vão até Jesus e eles perguntam: mestre, não te importa que perecemos? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Muitas das vezes nós passamos por lutas, passamos por dificuldade, passamos por aflições, e muitas das vezes nós não abrimos nossa boca, nós não dobramos nosso joelho para buscar a presença de Deus. Nós sabemos que Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a nossa torre segura. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós temos a certeza de quem tem a solução para o nosso problema, para aquilo que nós enfrentamos no decorrer do dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas nós não se lembramos de se dobrar perante a Ele, no qual a palavra de Deus deixa bem claro. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo as Crônicas 7:14, Deus disse: meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora meus olhos estão abertos e meus ouvidos atentos à ação deste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai dizer que Jesus estava ali na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada, e o discípulo ele vai, desperta Jesus e pergunta: você não se importa que nós perecemos? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. Louvado seja o nome do Senhor. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra de conforto para o meu, para o teu coração nessa tarde. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha enfrentado essa virose, talvez você tenha enfrentado dor de cabeça, mal-estar, talvez você tenha até entrado em estado de depressão. Louvado seja o nome do Senhor, mas Cristo é a solução do teu problema. Depois que passar tudo isso, louvado seja o nome do Senhor, vai haver uma grande bonança na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, louvado seja o nome do Senhor, e como servo de Deus, eu profetizo a paz na tua casa, a paz na tua família, a paz no teu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa capacitar você e te entregar aquilo que você almeja, o chamado que muitos têm desacreditado de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aquilo que alguém tentou barrar na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele é aquele que para a tempestade. Jesus é aquele que para as guerras. O Salmo 46 vai dizer no verso 10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado sobre toda a nação, serei exaltado sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não tenha aquietado o seu coração, mas eu te digo, como servo de Deus, acalma o teu coração, confia em Deus, crê somente, porque Jesus, ele é contigo. Jesus, ele pode parar essa tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus, despertando, repreende o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tem fé? Louvado seja o nome do Senhor. E sentiram um grande temor. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que o homem ou a mulher de Deus, depois que ele vê o agir de Deus na sua vida, o mover de Deus na sua casa, louvado seja o nome do Senhor, ele tem que passar a temer, ele tem que passar a obedecer. Aleluia. Ele tem que andar nos caminhos retos para que ele possa ser bem-aventurado. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 119, o verso 1 e o verso 2 vai dizer que bem-aventurado é aquele que trilha os caminhos retos e anda na lei do Senhor. Bem-aventurado é os que guardam o seu testemunho e busca de todo o coração. Se você quiser ser bem-aventurado, você vai olhar a palavra de Deus e guarde no seu coração. Se você quiser ser livre das tempestades, você guarde a palavra de Deus no teu coração, porque o salmista, ele disse no Salmo 119, no verso 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia! Seja o nome do Senhor. Quando chega no Salmo 66 e no verso 18, o salmista, ele disse: se eu tivesse atentado para a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouviria, mas na verdade Deus me ouviu e respondeu a voz da minha oração. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu e você tiver na verdade, se eu e você tiver com essa palavra no coração, você pode clamar, você pode pedir que Jesus, ele é o suficiente para responder a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário que eu e você possa guardar essa palavra no coração, possa estar em cima desta palavra, a qual Jesus ordenou para nós, deixou para nós através dos seus profetas. Jesus, ele vai dizer no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 7: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedir em meu nome eu farei, para que meu Pai seja glorificado. É por isso que eu estou dizendo que é necessário que eu e você possa estar com essa palavra guardada no coração.
coração com essa palavra, vivendo cada dia, porque nós sabemos que de qualquer maneira, de qualquer jeito, nós não vamos receber a nossa bênção, nós não vamos ir ao caminho que está levando nós para conduzir a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você possa estar dizendo: não, irmão, você está dizendo isso porque você não passa dificuldade, você não passa a luta que eu estou passando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vim te dizer nessa tarde: ei, a Bíblia diz que temos que suportar, temos que resistir para que nós possamos ser bem-aventurados. Tiago vai dizer no capítulo 1, no verso 12: bem-aventurado é o varão que suporta a tentação, porque quando ele for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que temos que vir as lutas, porque depois das lutas vem a bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Porque com aqueles homens não foi diferente. Aqueles homens, eles tiveram que enfrentar a tempestade, tiveram que enfrentar os vendavais, tiveram que ver o mar agitado sobre a vida deles. Eu não sei qual é o mar que tem se levantado para querer te parar, para querer te trazer medo, mas olha para o céu e vê o que foi que o salmista disse no Salmo 121. Ele estava a caminho de Jerusalém. Aleluia. E ali muitos iam parar para olhar o que acontecia, onde estava Deus, onde estava Deus, os balins, onde estavam os asterotes, e ali multidão ia para olhar o que era e ficava ali, não conseguia subir mais para Jerusalém, para servir o Deus de Israel. Mas quando o salmista ele estava vindo, o salmista nasceu aquela curiosidade de ver aquele povo parando no caminho. Quando ele quis parar, ele disse: oh, aleluia, Deus! Ele disse: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nasceu, ele despertou no coração dele a curiosidade de ver o que aconteceria naquela multidão. Ele nasceu a curiosidade, e ele viu que a necessidade que ele estava precisando não estava naquela multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o texto vai falar em multidão, mas o que foi que aconteceu? Aqueles discípulos, aqueles para seguir Jesus, para entrar no barco, louvado seja o nome do Senhor, para passar para outra margem, eles tiveram que sair do meio da multidão. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes eu e você tem querido até uma vida diferenciada, tem querido almejado, louvado seja o nome do Senhor, outra vida melhor, louvado seja o nome do Senhor, mas talvez não tem querido sair do meio da multidão, não tem saído da zona de conforto. Mas a palavra de Deus para o teu coração está lá em Efésios, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 5, no verso 14, diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, levanta diante dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo continua dizendo no verso 16: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Louvado seja o nome do Senhor. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Deus de Israel. E nós só conseguimos saber qual é a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, quando nós passamos a buscar a Escritura, porque o próprio Jesus ele vai dizer no capítulo do Evangelho de João, no capítulo 5 e no verso 39, ele vai dizer: examine as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que aleluia! Esta palavra que nós viemos pregar nessa tarde, nessa rádio, nesse programa, que é a solução nessa rádio. Foi Jesus que deixou para o meu coração, na qual em várias passagens vai falar: não temas. Se você ler Isaías 41, no verso 10, ele vai dizer: não temas. Jesus
Jesus está dizendo para ti, para o teu coração nessa tarde: não temas, porque eu sou contigo. Porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu leio Isaías 43, aí eu vejo a promessa para mim e para a tua vida, na qual a palavra de Deus diz que eu te remi. Louvado seja o nome do Senhor. Chamei pelo teu nome. Tu és Deus. A palavra de Deus deixa bem claro em Isaías 43, a partir do verso 1. Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, ó Israel, eu chamei pelo teu nome, tu és meu. E quando passares pelas águas, estarei contigo. Que água é essa? As lutas, as confusão que o mundo traz para querer nos parar. E quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará. E nem a chama arderá em ti. Louvado seja o Senhor. Enquanto fosse preciosos aos meus olhos, foi Jesus, foi Deus que disse, não é coisa minha, é que está registrado na Sagrada Escritura. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não se submergirão. E quando passares pelo fogo, ele não te queimará. E nem a chama arderá em ti. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, eu te glorificarei. No que dei o Egito e teu resgate, Etiópia e Sabá por ti. Louvado seja o nome do Senhor. Deus declara que Ele chama pelo teu nome, Ele não chama pelo apelido. Ainda que o mundo queira te apelidar, ainda que o mundo queira trazer algo para te entristecer, mas Jesus, Ele chama pelo teu nome. Ele diz: eis que eu estou contigo até o último dia. Oh, aleluia! Porque Ele disse que Ele ia, mas Ele deixava o Consolador para que estivesse conosco. Aleluia, Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E para encerrar, aleluia! eu quero te dizer, te dar um conselho. Não canse de esperar. Ainda que a luta venha querer te parar, ainda que o mar queira se levantar para te tragar com as ondas, as aflições que o mundo oferece, ainda que o inimigo esteja lançando pratos para a tua vida, para que você possa ser fracassado. Aleluia, Deus! Pegar esse prato que o inimigo Alamanachere, aleluia! pega todos os dias. Eu quero te dizer, a palavra de Deus fala no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 23. Aleluia, Deus! Sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Aleluia! Antes de você tomar qualquer decisão, meu amado irmão que está ouvindo o eco deste som através dessa rádio, você consulte a Deus, clame por Ele, busque a Ele, porque assim como Ele deu a ordem para que aquele mar, repreendeu o mar, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Assim você possa clamar por Ele, continuar clamando por Ele, e Ele vai dar ordem e vai cessar essa angústia que tem te trazido medo, essa angústia que tem te trazido tristeza. Deus, Ele é a solução para o teu problema. O tempo já se foi. Eu deixo meu abraço a todo você que ficou até agora ouvindo este programa.
E não é em vão, porque Jesus, Aleluia. Ele está contigo, te guardando. A minha e a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Meu abraço a todos. Eu sou grato a Deus por mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Você